Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Sempre trazendo aqui gente que vai dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. E hoje o tema é muito legal e muito importante. Você, produtor, produtora rural, em algum momento da vida, se não se propôs ainda a discutir esse assunto, comece a pensar nisso, tá? Você vai ter que passar por esse momento em alguma situação, que é falar sobre sucessão familiar. Para isso está aqui com a gente pela primeira vez a Cristiane Santos, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Seja bem-vinda. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Patrone? Obrigada, agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente comentava aqui nos bastidores, né? Essa introdução traduz realmente um pouco, né? É preciso discutir esse tema, né? Em algum momento você vai ter que passar por isso. Exatamente, Patrone. Principalmente nesse momento que a gente percebe o envelhecimento, né, dos patriarcas, daquelas pessoas que realmente desbravaram Mato Grosso. É importante que a gente haja esse diálogo em casa, que haja realmente essa discussão, quem vai ser meu sucessor, como que eu vou fazer essa escolha. É um pouquinho do que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Legal. O tema sucessão familiar é um tema que faz parte dos treinamentos, né, do Senar Mato Grosso, em outros cenários do país também. É um tema bastante denso, né, muito amplo, né, tem muita questão jurídica envolvida. Hoje você separou aqui uma introdução muito importante que também ela é essencial, que é justamente escolher, como buscar escolher aquele sucessor, né? Queria que você Exato. colocasse na tela aqui já então, para o pessoal acompanhar a difícil tarefa de escolher um sucessor, Cris. Exatamente. O curso do Senar, falando um pouquinho do Senar, a gente trabalha todos os módulos, né, do planejamento sucessório, desde a parte contábil, da parte estratégica do negócio, a parte tributária, mas a escolha do sucessor é realmente um tema que não depende de nós, instrutores, não depende da consultoria que vai acompanhar esse produtor, é um tema que necessita de um amadurecimento do patriarca, né, do sucedido. Ele precisa pensar como ele vai, quem que ele vai escolher, como que ele vai fazer de uma forma para que não seja o filho favorito ou a filha favorita, né? Para que haja realmente uma aceitação dos demais membros da família. Então é um tema realmente muito importante. Pessoal que está acompanhando, falei que a Cris, é claro, é instrutora do Senar, mas está aqui a formação dela, advogada especialista em sucessão familiar no agronegócio, ou seja, mais uma vez, gente que realmente entende do assunto está aqui. Você já começa o próximo slide com uma frase muito interessante também, que diz muito aqui. Sucessão não é um ato, né? Eu sempre falo isso para os alunos do Senar, sucessão não é um ato, mas sim um processo que exige compreensão e dedicação. Muitas vezes a gente acha, Patrone, que sucessão é só constituir a holding, né? Ir lá, pegar o patrimônio, colocar dentro de uma pessoa jurídica e depois fazer a doação das cotas, finalizada a sucessão. E não é isso. É muito mais que isso, é um processo. Né? A sucessão ela começa, na verdade, quando o teu filho nasce. Né? Porque ele precisa ter amor pela terra, ele precisa ter essa dedicação. E você, como pai, compreender as limitações dele e fazer com que ele cresça junto contigo. Né? Então, sucessão realmente é um processo, ele não tem uma data certa para começar e nem uma data certa para terminar. Eu falo que ela é uma evolução constante. E aí, na segunda para a terceira geração, é a mesma forma. Precisa ser pensado desde o início, deixar realmente esse sucessor preparado para a sequência, né, da atividade rural. Perfeito. Então você está falando em planejamento já, né? Exatamente. O processo de sucessão das empresas, ele na verdade exige planejamento. Né? O planejamento é essencial. A gente fala muito disso aqui, porque ele envolve alguns protagonistas, né? Que eu sempre falo isso, assim, o sucedido, o sucessor, a família, fornecedores, funcionários. A gente percebe muitas vezes quando a sucessão não é planejada, há uma dificuldade muito grande do sucessor frente aos funcionários, frente a fornecedores. Por quê? Porque ele não entendeu ainda o legado, ele não conseguiu ainda captar o perfil do pai de negociar, de tratar as pessoas. Então, por isso que a gente volta ao slide anterior, da gente entender a sucessão como um processo. Né? Exige amadurecimento, treinamento, compreensão e dedicação. Perfeito. A gente sempre fala da tríade do planejamento sucessório, né? Que é onde se trabalha família, negócio e patrimônio. Então, sempre que a grande maioria das pessoas que falam sobre planejamento sucessório, elas trabalham, Patrone, nesse cenário, numa tríade, né? Entendendo que são três aspectos que precisam ser abordados. Eu vejo sucessão de um pouquinho diferente. Sucessão, para mim, ela não é uma tríade, ela é uma pirâmide, onde família é base. Né? Então, quando a gente trabalha a família como base, fica muito mais fácil o planejamento sucessório. Por que fica mais fácil o planejamento sucessório? Porque quando eu coloco a família como centro do negócio, a família como que eu preciso preservar, o relacionamento familiar, algo que eu preciso preservar, e é um dos temas que a gente aborda no curso do Senar,
a gente consegue entender o quanto o patrimônio, o negócio é consequência desse relacionamento familiar. Eu sempre digo assim, olha, se a família não está estruturada, se você tem uma dificuldade patrimonial ou uma dificuldade na gestão do negócio, você não consegue se reerguer. A dificuldade é muito maior. Agora, uma família estruturada, onde todos estão juntos, engajados para o crescimento desse patrimônio, desse negócio, o restante flui naturalmente. Então, uma dica que eu dou para o produtor que está nos assistindo, família é base. Então, durante o seu planejamento sucessório, tenha muito cuidado com os relacionamentos familiares, como você vai encarar isso, haja com muita transparência, com muito diálogo. Esse é o grande segredo da sucessão familiar. Ótimo, excelente. Aí que a gente acabou de falar dos protagonistas da sucessão, né? Então, a gente tem aí os fundadores, os sucedidos, os patriarcas, que são os pais, e os sucessores e os herdeiros. E aí, qual que é o papel de cada um, né, nesse cenário? Quando as pessoas sempre me perguntam isso. Eu sempre vejo o patriarca como alguém tradicional. Né? A tradição é a pessoa que desbravou, que veio para o Mato Grosso, que começou o patrimônio, começou o negócio. E o filho já vem com uma outra visão de gestão, de negócio, ele vem com um papel muito mais inovador. E aí as pessoas falam assim, mas isso não gera um conflito? Né? Muitas vezes é visto como um conflito. Mas acho que o grande segredo disso tudo é entender que o sucessor não é um concorrente. Então, quando o patriarca compreende que o sucessor não é um concorrente, que ele está, na verdade, formando um líder para substituí-lo na sua ausência, isso muda, né? Muda toda a sequência, o cenário, né, do que estava se pintando, vamos dizer assim. Então, eu falo que a função do patriarca é exatamente moldar esse filho, esse sucessor, essa pessoa escolhida, para que ela seja, não uma cópia fiel, mas eu sempre falo uma cópia melhorada, né? Desse produtor. E é exatamente isso, não é concorrente, eu não estou ali disputando poder, muito pelo contrário, eu estou treinando, estou capacitando, estou formando um líder. Essa é uma situação muito comum, acredito, né, que você nos treinamentos tenha se deparado muitas vezes com esse tipo de questão e realmente em prática, né, vivenciado situações assim, né? E é claro que existem caminhos, orientações, né, dicas aí de como conseguir tornar esse processo mais natural, mais amistoso, né? E realmente com esse pensamento de que o sucessor, prepará-lo não é preparar um concorrente, né? Exato, exatamente, Luiz. A gente ouve vários depoimentos, né? Principalmente de filhos, dizendo assim, olha, meu pai tem muita dificuldade de delegar o poder, exatamente porque ele acredita que eu vou isolá-lo da administração. Né? É uma das coisas que a gente mais ouve no dia a dia. E aí, na verdade, é o que eu sempre digo assim, ó, é função do filho respeitar, é função do filho entender o seu papel, trazer o processo de inovação, respeitar a hierarquia do pai, com certeza, mas também é fundamental o papel do pai de entender, de compreender que no processo sucessório ele está formando um líder. Então, quando há essa compreensão de ambas as partes, que os papéis não se concorrem, a gente não tem dificuldade no processo. Perfeito. E aí, como fazer então, né, Luiz, a escolha, a melhor escolha? Crie momentos de maior convivência e observe as atitudes de cada sucessor. Acho que essa é uma das principais dicas que a gente pode dar. No dia a dia, durante os cursos e até mesmo nas consultorias, a gente percebe que muitas vezes os patriarcas não conhecem a realidade dos filhos, não tem aquela convivência, são pessoas que ficaram muito tempo dedicadas ao negócio da família e deixaram de lado um pouco a convivência da família em si. Então, observe as atitudes, conheça o seu filho, as suas características, verifique se ele tem todos os requisitos necessários, né, para ter realmente o perfil de liderança. Comunique-se com as partes envolvidas. Volta um pouquinho lá na questão da convivência. A gente percebe que não tem um diálogo familiar muito assíduo, né? Às vezes o pai pensa em fazer o planejamento sucessório, mas fica uma coisa muito entre ele e os filhos. Ele não comunica os funcionários, ele não comunica os fornecedores e de repente cai aquele menino de paraquedas, ou aquela menina de paraquedas, né, dentro do negócio da família, dando ordens, determinando, e aí, obviamente, ela tem muita dificuldade de engajamento, muita dificuldade de aceitação. Por quê? Porque é uma resistência, acho que natural. Chega com um novo perfil de gerenciamento, com novas ideias, então essa resistência é muito natural. E isso tudo é dever do patriarca fazer diferente. Então, como que ele faz isso? Comunicando, conversando, mostrando para as pessoas que aquilo está acontecendo porque é um querer dele,
né? Não é algo que está sendo imposto, é uma coisa necessária para a maturidade, para o crescimento da empresa. Passar a delegar funções em um relacionamento gradativo é uma estratégia? É uma estratégia, é uma estratégia. E parte da ideia de que sucessão não é um ato, é um processo. Então, se eu tenho um time considerável, né, Patrone, para você fazer essa delegação, fica muito mais tranquilo. Você vai observando até que ponto você pode delegar aquela responsabilidade, que esse filho consegue entender, ou que ele vai ter que amadurecer para ou aprender a exercer aquela atividade, e você tem aquele time também para poder treinar esse sucessor. Né? Então, eu acho que essa é a grande importância. A comunicação, é treinamento, é delegar, são posturas de um líder que agora aqui na sucessão vai exigir muito desse patriarca. Cris, vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho tem outras orientações, ela também vai ilustrar aqui um checklist muito legal, muito importante, né, de colocar em prática, dicas, né, de como escolher o seu sucessor, como planejar essa sucessão familiar. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando hoje sobre sucessão familiar com a Cristiane Santos, advogada especialista em sucessão familiar no agronegócio e, claro, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, falando hoje sobre como escolher o sucessor, como preparar a sua sucessão, já trouxe algumas dicas ali. Vamos dar sequência aqui, né, Cris? Você falou sobre comunicação, você falou sobre gradativamente passando funções, né, comunicação junto aos colaboradores, à própria família, né, ou seja, começar a introduzir gradativamente esse futuro sucessor no processo ali da atividade rural, mas tem outras dicas aqui também. Tem sim, Luiz. Nesse processo de comunicação, então, a primeira postura que a gente espera, então, desse patriarca é o quê? Liberdade, liberdade de escolha. Quando o patriarca, ele permite essa comunicação, quando ele ouve o que o filho tem a dizer, ele está dando a esse filho uma liberdade de escolha, dizer assim, olha, eu quero ser gestor desse negócio, ou eu não quero ser, eu tenho outros sonhos, outros planos. Então, eu acho que isso é essencial. Tudo que é imposto, que é determinado, ele não há engajamento, não é aceito. Né? O que a gente percebe muitas vezes é que quando o patriarca não dá essa liberdade, quando ele não tem esse diálogo e essa aceitação do querer do filho, o que acontece na sua ausência? Muitas vezes a gente vê as terras sendo arrendadas, a gente vê a empresa familiar sendo realmente vendida ou então entrando em consórcio, né, com outros produtores. Por quê? Porque eles não têm interesse algum de dar continuidade. Isso não foi expresso anteriormente? Foi, mas às vezes o patriarca não parou para ouvir o querer do filho. Então, mais uma dica para vocês, dê liberdade de escolha aos sucessores. Ouça, compreenda o que eles realmente querem para o futuro do negócio e do patrimônio. E aí o que você falou agora há pouco, faça um checklist, né? Acho que a gente tem uma ferramenta que pode ser muito útil nesse processo. Como eu disse, muitas vezes a gente escolhe ainda pela emoção e não pela razão. E o checklist vai te ajudar, com certeza, a escolher aí o sucessor ideal. É nele que você vai definir os critérios, né, de escolha desse sucessor. Tem uma metodologia que a gente usa muito, que é o CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Que é o tripé da competência, na verdade. Né? Então, aqui a gente trabalha conhecimento, que é o saber o que e porquê, a habilidade, que é saber como fazer, e a atitude, que é querer fazer. Né? Então, eu preciso de um líder que tenha essas competências. E aí, dentro do curso do Senar, quem for fazer com a gente vai aprender esse checklist. A gente trabalha exatamente a questão do chá. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que eu acho bem interessante, alguns critérios. Por exemplo, conhecimento. Eu quero que tenha conhecimento agronômico, gestão rural, de idiomas, comércio de grãos, normas trabalhistas. Tem vários tipos, isso varia de acordo com a família. Né? Habilidade, trabalho em equipe, liderança, negociação, comunicação eficiente. E atitude, proatividade, flexibilidade, empatia, motivação. Enfim, isso aqui é só um exemplo. Né? E aí você vai colocar do ladinho ali se o seu filho está apto, se o seu sucessor está apto, se ele está regular, se ele precisa melhorar e se ele está inapto. Então, se você tem lá 3 filhos e você faz o checklist, você está em dúvida qual tem o melhor perfil, trace os critérios que você quer nesse sucessor e aí sim, comece a avaliar os seus filhos, mas lembrando, primeiro, né, antes de fazer o checklist, todas as dicas precisam ser cumpridas. Então, primeiro, crie momentos de convivência, comunique com sua família, ouça seus funcionários, seus fornecedores, ou dê liberdade aos filhos para que eles consigam realmente manifestar o que eles querem para o futuro deles. E aí sim, preparado com toda essa tarefinha de casa, como eu sempre digo,
com essa tarefinha de casa, você está preparado com as informações que você precisa para fazer essa avaliação. Então, essa avaliação, Luiz, ela pode ajudar o produtor a passar por esse momento que é difícil, que é a escolha do sucessor. Eu acho interessante que parece algo simples, né, de colocar em prática, mas ela é muito emblemática, né? A partir do momento que você delimita ali, demarca ali realmente os pontos que você precisa ter, as forças ali que você precisa ter naquele sucessor ou que você espera, você consegue identificar de fato onde são as fraquezas, né? Olha, Exato. quais habilidades ali ele não tem, né, ainda, para poder trabalhar gradativamente isso daí, pensando, como você disse lá no início, num planejamento, né? Ou seja, é algo que precisa ser passo a passo, mas é muito legal ver essa maneira simples, entre aspas, mas acredito que seja muito eficiente na prática, né? Exatamente, Luiz, é muito eficiente. É um processo simples, é uma metodologia simples, mas que ela tem um efeito muito grande. Eu sempre digo assim, olha, vou dar um exemplo, né? A gente já presenciou alguns alunos contando, olha, meu pai achava que eu tinha que ter conhecimento agronômico, mas como a gente considera, então, sucessão como um processo, eu tive o tempo suficiente para ir buscar esse conhecimento. Né? Ah, olha, de todos os irmãos, eu estava lá como regular na questão da liderança. Então, eu tive tempo para buscar essa habilidade. Ou então, eu consegui ser mais proativa, eu entendi que isso era necessário para o empreendimento. Esse checklist ele ajuda não só o patriarca para tomar decisão, como ele também ajuda o filho a entender assim, o que meu pai quer, o que meu pai espera de mim, quais são as expectativas, né? O que eu preciso fazer para suprir essas expectativas. Eu acho sensacional. É uma atividade simples. A gente ensina lá durante o curso do Senar e a gente percebe que os efeitos são muito interessantes. Assim. A gente tem alguns relatos de produtores que depois que fizeram o chá conseguiram passar por esse processo de uma forma muito clara. E detalhe, né, Luiz, quando os critérios estão estabelecidos, até a família tem aquela aceitação, né? Aceita de forma muito mais tranquila a escolha, né? Entende que foi um critério. Ótimo, muito legal. E aí você traz o próximo slide que ficou muito claro, né? Escolher com a razão e não com a emoção, né? Baseado em critérios, em uma decisão racional, você realmente vai fazer a escolha mais acertada, é o que se espera, né? Exato, exatamente. É necessário que a escolha seja com a razão e não com a emoção, porque muitas vezes, volto a dizer, a gente escolhe com a emoção, a gente escolhe o filho favorito e nem sempre esse filho favorito é o filho que realmente quer estar à frente do negócio ou é o filho ideal para estar à frente do negócio. Então, é um momento importante, é uma decisão que eu falo que a gente não precisa ter pressa, muito pelo contrário, a escolha do sucessor, ela precisa ser pensada e repensada e analisada, o chá está aí para ajudar, mas nada melhor do que a sua convivência, o seu olhar de pai, o seu olhar de observador, de empreendedor, nessa tomada de decisão. Agora, Cris, quando você fala, né, das habilidades, né, dessa escola racional, desse planejamento, eu me recordo aqui de algumas situações conversando com produtores rurais que passaram ou que passam por esse processo de investimento na qualificação do filho, né, em buscar da liberdade, e já ouvi muitas vezes relatos assim, não, eu deixei errar. É interessante essa história do deixar errar, claro, evitando um prejuízo gigantesco numa situação que seja um erro muito grande, mas assim, deixar errar para ver que tomou uma decisão e não foi a melhor, é uma estratégia também? É sensacional, assim, a grande maioria dos produtores, eles têm essa visão, né? Obviamente que são decisões que não vai gerar um impacto financeiro, um impacto para o negócio, mas eles permitem que isso aconteça, por mais que muitas vezes, durante o diálogo, tenta evidenciar que isso vai acontecer, mas ele deixa que o filho passe por esse momento ruim para que ele entenda o tamanho da responsabilidade que ele está assumindo à frente do negócio. Então, isso é parte da formação dele como líder, como gestor da empresa, como sucessor. Eu acho importante. Toda vez que a gente delega a responsabilidade a alguém, obviamente que é nosso dever de cobrar o resultado, mas a pessoa também precisa entender que ela vai, em alguns momentos, acertar, em outros momentos errar, e ela tem que assumir as responsabilidades pelos erros dela. Então, para o processo do sucessor não é diferente. É importante sim, Luiz. Quer dizer, atribuir também a responsabilidade, né? Sentir o peso dessa responsabilidade de uma tomada de decisão que pode não ter sido a melhor, né, possível, realmente é importante para esse amadurecimento, entendi dessa maneira. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Legal. Então, sucessão é um processo lento, contínuo, é o que a gente deixa aí para vocês, que exige amor e cuidado, então não tenha pressa. É processo, não é ato, não tenha pressa. E com certeza a gente vai ter aí um futuro promissor para o agronegócio. Agora, é interessante quando você coloca que é um ato contínuo, né, um ato lento, que exige amor, não tenha pressa, mas é preciso começar o quanto antes. Como você disse, você não sabe quando vai ser necessário, né, de fato, colocar em prática
essa sucessão. Todo mundo espera que seja lá adiante, mas pode acontecer. Pode Então é acontecer. preciso estar com o processo pelo menos iniciado ali. Exatamente. Nós aqui no Mato Grosso estamos suscetíveis. A gente vê todos os dias acidente, né, nas rodovias, às vezes uma situação de saúde, né, vem a acamar um produtor. Então, você precisa estar pensando. Como eu disse, não espere que uma situação ruim aconteça na sua vida para que você realmente pense em organizar o seu negócio, a gerir melhor o seu negócio e pensar em sucessão. Comece hoje, converse em casa, converse com os filhos, converse com a esposa, né? A esposa que é produtora, converse com o esposo. Vamos começar a dialogar em casa sobre sucessão. É muito importante esse processo de diálogo, Luiz, porque é ele que vai amadurecer a família para esse processo, né? Como eu disse no comecinho, família é base. Então, esse processo de diálogo, ele é importantíssimo para que essa família ela consiga passar por esse processo de uma forma muito tranquila, para que não haja conflitos, para que não haja situações que vão realmente prejudicar o patrimônio e o negócio no futuro. Exatamente. A gente falava aqui nos bastidores também, isso independe, gente, do tamanho da propriedade, tá? Se tem uma propriedade grande, média, pequena, enfim, o processo é esse, né? E é preciso, como a Cris falou, planejá-lo. Cristiane, obrigado pela sua participação aqui conosco, né? O convite está sempre aberto para que você volte aqui trazendo esse tema e quem tiver interessado, claro, é só procurar o Sindicato Rural para levar o Senar até lá com esse treinamento, né? Exatamente. Você, produtor, que está em todas as regiões aí do Mato Grosso, vá lá no Sindicato Rural, solicite o curso para que seja realizado, é importantíssimo. Pode ter certeza que a sua necessidade é de muitos outros produtores ali da região também. Maravilha. Será um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso aqui, Cristiane. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem, um ótimo dia, ótima semana. Até a próxima quarta.